Eu sei como que é se sentir no fundo do poço. Eu sei o que é você gritar, buscar gritar por socorro e parecer que não tem ninguém à tua volta. Eu sei o que é você estar clamando por um abraço e não ter ninguém pra te abraçar, só pessoas pra te acusar ao invés de te abraçar. Eu só tenho um convite pra te fazer antes que esse vídeo oficialmente comece, que é se dê somente mais uma chance e deixe com que o teu pai resolva os demais problemas junto com você. Oiê, eu sou Raíssa Moura e esse é mais um vídeo no nosso canal. Quando eu tinha por volta de uns 12 anos, eu comecei a ter crises depressivas, de pânico e de ansiedade. Eu fazia ideia? Óbvio que não. Quem tava ao meu redor também não fazia a menor ideia que eu sentia essas coisas. Eu só sei que a minha mente era um turbilhão de coisas. E acontecia muitas coisas internas que eu não sabia lidar, eu não tinha maturidade. Mas às vezes a gente não entende que o problema tá muito mais dentro de nós do que externamente. E quando a questão tá externamente, vai interferir no nosso interno. Então saiba que muitas coisas que acontecem contigo no externo, com outras pessoas, em outros ambientes, isso vai se interferir dentro de você, até porque talvez você já está passando por problema interno. Só que quase ninguém vai entender isso. E tá tudo bem as pessoas não entenderem. Você encontrou o canal certo, você encontrou o lugar certo pra resolver essas coisas. Eu te entendo perfeitamente o que é que você tá sentindo. Algumas vezes que por conta da crise depressiva que eu sentia e por coisas externas que estavam acontecendo, mas eu não compartilhava com ninguém, até porque eu não queria que ninguém soubesse que seria mais um problema. Então eu guardei aquilo. E por guardar aquilo, aquilo foi acumulando, coisas internas, externas acontecendo, internas foram acumulando, acumulando, até que chegou um momento que eu falei, Deus, eu não aguento mais. E eu olhei para as pessoas dentro da igreja e eu falei bem assim, essas pessoas estão loucas. Quando eu via a manifestação do Espírito Santo, eu olhava para aquilo e falava, as pessoas estão loucas, elas perderam a cabeça. Isso aqui é adivinhação, isso aqui não tem nada a ver. Eu inventava um monte de coisa na minha cabeça, até porque eu não conseguia mais acreditar que existia uma pessoa que, apesar de tudo que estava acontecendo, de coisas ruins que estava acontecendo, não estava vendo nada daquilo, tava tipo assim, deixa isso acontecer mesmo, eu não me importo. Eu achava que Deus era assim. Eu achava que Deus não se importava. Eu olhava para as pessoas e eu ficava indignada como que essas pessoas ficam acreditando em Deus, como essas pessoas são desse jeito. Era esse pensamento que essa pessoa que vocês estão vendo aqui agora tinha. E eu juro pra vocês, não foi fácil desvincular isso, até porque teve que quebrar vários padrões emocionais. É um complexo de coisas que a gente precisa se desenvolver para se capacitar cada vez mais, até porque a capacitação em si não vem nossa, vem do Senhor. E isso não é fácil às vezes pra gente, porque a gente quer resolver tudo do nosso jeito, tudo na nossa hora. E com ele não é bem assim. Não mesmo, eu quebrei minha cara várias vezes até aprender que não é bem assim. E olha que eu só tenho 21 anos ainda, eu tô bem nova. Depois disso, de ver essas coisas na igreja e ficar pensando nessas coisas, eu nunca tinha vivido o mundo. Mas eu comecei a pensar e recebi vários convites de várias pessoas da minha escola que começou a me convidar pra ir em festa, festa social. Eu cheguei aí em uma formatura que eu fui convidada para ir. E convidada daquelas que, tipo assim, cara, várias pessoas me conheciam. E eu era muito conhecida pelo meu nome naquele lugar e tal. Então, tipo assim, eu ficava me achando, né? O meu ego subia lá em cima. Gente, olha uma pessoa pra ter ego. Meu Deus, eu tinha muito ego porque todo mundo me conhecia, todo mundo sabia quem era Raíssa Pego. Porque antes de eu mudar meu nome aqui do canal, agora tá Raíssa Moura, mas meu nome é Raíssa Amaral Pego Moura. Então, o Raíssa Pego é muito conhecido em algumas partes. Nessa formatura, eu cheguei a ver muita coisa errada de pessoas que eu convivia, amigas, que eu chamava de amigas, fazendo muita coisa errada, tipo bebendo, caindo. E os meninos, gente, era um caos. E eu olhei, eu vi tudo aquilo acontecendo. E como eu fui uma pessoa criada dentro da igreja, mesmo eu não querendo, o Espírito Santo já estava ali me cutucando. Porque eu sabia o que era certo e o que era errado. Então, se eu fosse pro caminho errado, aquilo ia me cobrar, se é que vocês me entendem. E se eu fosse pro caminho certo, também ia me cobrar de certa forma, né? Eu estava ali no meio.
Então, eu cheguei a ver tudo isso e eu fiquei muito em choque, tanto é que eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei bem assim: "Pai, fulano e ciclana tá mal, tá assim, tá assado, o que que eu faço?" E meu pai só falou bem assim: "Eu te levei até aí, eu te falei que aí não é o seu lugar, não é esse tipo de ambiente que eu criei você, mas você tá aí, se quiser voltar me fala logo que eu vou aí te buscar." Eu falei: "Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar." Espera lá, você escutou? Eu tenho que ajudar. Só deixa eu falar uma coisa pra você. Se tem amigos, pessoas ao teu redor que tá querendo te levar pra esse lugar e que você ainda continua porque, eu quero ajudar, sai fora, você tá ficando louco da tua cabeça, pelo amor de Deus, você tá ficando doido. Isso não se faz. Se aquela pessoa quisesse ajuda, ela teria alguma abertura pra receber essa ajuda. Agora, se não quer, não seja você que seja vencido por um ambiente tão pecaminoso, tão ruim, tão uma energia pesada, porque você sabe que existe essa energia pesada. Eu cheguei em casa, nesse dia era 5 horas da manhã, gente, pelo amor de Deus. Nunca mais eu tinha feito essa loucura na minha vida, doideira. Tipo, pra mim foi demais. E eu cheguei, e como eu estava afastada da igreja, né, porque eu achava que todo mundo era louco, quando eu cheguei, eu pensei comigo, eu vou orar agora. E eu fui orar e achei que, sei lá, alguma coisa na mesma hora ia acontecer, mas não aconteceu. Eu lembro que eu falei na oração: "Deus, se você é esse tipo de Deus que todo mundo fica falando que você é, você tem que me provar em até 7 dias." No 7º dia, era uma sexta-feira. Gente, eu passei mal. Eu não tinha saído pra nada, tá, além de estudar, era o que eu fazia durante a semana, era estudar. Eu passei mal, e passei mal, e passei mal, que tipo assim, eu não parava de passar mal, era uma dor na minha barriga gigantesca, eu vomitava de tanta dor. E nenhum remédio em casa fazia eu parar com aquilo. E óbvio, né, tive que ir para o hospital. Chegando no hospital, os médicos falaram: "Não, isso aqui é cirurgia, 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 vamos lá fazer alguns exames aqui, mas vai ser cirurgia." E eu pensei comigo: "Lascou, eu vou morrer", porque era tanta dor e ninguém falou pra mim: provavelmente é tal coisa." Não, só falou: "Vai ter que fazer cirurgia." E quando os médicos foram me apertando na minha barriga, e aí eu gritava de dor, não deixava ninguém ficar me diagnosticando, porque era muita dor. Naquele momento, eu simplesmente olhei e um dos médicos falou: "Provavelmente ela tá com apendicite e já deve estar estourada dentro dela, então a gente vai ter que agir de muito mais rápido." Eu pensei assim, e minha tia já tinha feito cirurgia de apendicite, então eu meio que estava ligado o que que era isso. Não sabia muito, porque era uma criança ainda, mas estava um pouco ligada. E eu olhei pra aquilo e falei bem assim: "Ih, lascou, eu vou morrer, vou morrer. Todo mundo que tá com o trem estourado dentro morre, eu vou ser mais uma que vou morrer." Eu pensei comigo, tá. Fui fazer vários exames, olha que louco, todos os exames de sangue e todo tipo de exame de imagem, raio-x, dava tudo perfeito, não tinha problema nenhum, até que a gente foi fazer um que é mais severo o exame, vou dizer assim, a gente tem que aplicar um contraste no corpo, então aquele gente, é horrível, horrível aquele negócio do corpo. Sério, terrível. Aplicaram no meu corpo, porque eu não tinha muita escolha, né, ou eu fazia ou eu fazia. E quando eu fui fazer aquilo, eu lembro que meu olho, eu perdi toda a força do meu corpo. E esse meu braço aqui estava cheio de acesso, estava com acesso aqui na mão, estava com acesso aqui, estava cheio de acesso. Não tinha lugar para colocar acesso nesse braço mais. Tinha acesso assim, ó. Gente, não tinha mais lugar para colocar acesso nesse braço. E meu braço estava assim. E tinha uma mesa branca do meu lado aqui. Eu só sei que eu já estava com tanta dor, e nada estava resolvendo, que o meu braço simplesmente meio que foi automático, fez assim, e eu caí aqui, ó. E eu lembro que o meu olho, ele ficou revirando, eu não conseguia ter controle nenhum sobre ele. E esse olho, gente, foi algo terrível, porque eu via os médicos passando, eu escutava gritalhada, e eu lembro que meu pai ficou nas minhas costas fazendo carinho em mim, falando bem assim, e ele me chama de Ia, meu apelido nos meus parentes é Ia. Então ele ficou falando, Ia, 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 acorda, pelo amor de Deus. Eu só escutava a voz dele, a voz de outros médicos, mas eu não tinha reação nenhuma, meu corpo não reagia de nenhuma forma. E eu lembrei do que eu falei pro Senhor, que eu tinha falado: "Deus, se você é tipo de Deus, me prova em até 7 dias." Gente, mas eu fui bem ousada, assim, bem tô nem aí, entendeu? Eu fui meu Deus do céu. Naquele momento,
Eu não conseguia falar, não tinha movimento nenhum no meu corpo, eu simplesmente conseguia só pensar. E eu comecei a pensar: Deus, se você é esse Deus que tá aqui, que tá vendo tudo isso, me prova que você é real. Ou então eu vou começar a acreditar que você é esse Deus que realmente eu acredito. É esse Deus que, tipo assim, pra mim, tanto faz, tanto fez, que não faz diferença nenhuma. Agora, se você é esse Deus que pessoas vão no hospital, que ora, que existe cura, que você chega e o pampeiro acontece. Eu não falei exatamente essa palavra, tá? Mas no contexto foi sobre isso que eu orei. E eu lembro, eu parei de orar. E uma voz falou bem assim no meu ouvido. Nessa hora eu só chorava, gente, eu chorava de cair lágrimas. E quando isso começou a acontecer, eu tava do lado do corredor. Então, exemplo, a mesa era até a porta, ia até a porta, e daqui a porta era aqui e era o corredor do hospital. E eu conseguia olhar pro corredor desse hospital com o olho aberto mesmo. E eu via uma luz enorme, enorme no corredor se aproximando e vinha, conforme essa luz aparecia, ela começou a aparecer e tocava um louvor para onde eu irei. Eu nunca tinha escutado, até porque eu vim de uma igreja bem religiosa, bem tradicional, que eu nunca tinha escutado esse louvor. E aí começou a tocar esse louvor para onde eu irei, do início ao fim. O louvor original tem 8 minutos e 6 segundos, mais ou menos. Foi 8 minutos e 6 segundos. Foi exatamente o tempo do louvor. Exatamente, gente. E aquela luz se aproximava, o som aumentava. Tanto é que eu tentei procurar, assim, da onde que tá vindo esse som. E eu perguntei, quando eu voltei, eu perguntei pro meu pai, da onde que tá vindo esse som? E ele falou, que som? Não tem som nenhum aqui, não, é? E aí eu pensei, eu escutei, tem um som sim, tava tocando um louvor aqui. E o senhor tinha falado pra mim, uma das coisas é, eu vou fazer você sair do hospital sem precisar passar por cirurgia nenhuma e você vai saber que eu sou o teu Deus. Uma das coisas que ele me falou. E eu saí do hospital. O diretor me impediu de sair do hospital e falou bem, diretor do hospital, o diretor geral do hospital me impediu de sair do hospital. E falando bem assim, não, vai ter que fazer cirurgia amanhã, às 6 horas da manhã, já tá com o quarto separado, e parará, parará, era hospital particular. E começou a falar um monte de coisa. E eu fiquei assim, eu não vou fazer cirurgia, porque os exames não deram nada. E o diretor falou bem assim, a gente vai ter que fazer cirurgia, falou pro meu pai, tá, mas eu tava do lado, então eu escutei. A gente vai ter que fazer cirurgia na tua filha e abrir ela por inteiro pra descobrir o que ela tem. Eu falo, vocês falam. Gente, pra mim ali era o fim da minha vida. Eu falei, não. Ou, aí não, né, meu amigo? Vamos ser mais profissional? Pelo amor de Deus, não tá dando. Vamos tirar seu CRM. Não tá dando desse jeito, não. Eu saí do hospital sem precisar fazer cirurgia nenhuma, com todos os meus exames perfeitos, sem dor nenhuma, dor que tava persistindo, dor que fazia eu vomitar, dor que nenhum remédio acalmava. Além disso, depois teve mais episódios que eu posso compartilhar aqui com você, então já comenta aqui se você quer que eu compartilhe isso. Se você se identificou com alguma coisa, compartilha aqui, me conta aqui seu testemunho, que eu também quero saber o seu testemunho. Mas saiba que apesar de não ter luz no final do túnel, é o que você está vendo, não é o que Deus está vendo para você. O Senhor tem muito mais e só dê mais uma chance. É só mais um dia. Se você está respirando é porque Ele ainda está permitindo com que você respire, com que você tenha vida. E Ele declarou na sua palavra que o que Ele tem para mim e para você é uma vida e uma vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Então saia tendo essa certeza que o mesmo Senhor que me resgatou lá do fundo, do fundo, do fundo do poço, naquele momento, enquanto eu estava acabada em todos os sentidos, Ele também pode agora te resgatar, mas você só precisa aceitar e fazer uma oração de entrega. Entrega, fala o que tá aqui no teu coração, o Senhor busca de nós simplicidade, não é palavras cheias, lindas, maravilhosas, não é a simplicidade. É da simplicidade que o Senhor mais se agrada. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de compartilhar o seu testemunho, de enviar para uma pessoa que você sabe e você tá sentindo no teu coração que ela precisa ouvir isso também, para edificar mais a fé, para ela crescer cada vez mais. E não se esquece, se inscreva aqui, assina o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Beijo!